Como anular uma dispensa por justa causa aplicada por uma empresa? Bem, são vários os motivos que ensejam a dispensa por justa causa por parte de uma empresa. Essa justa causa ela ocorre por culpa do empregado. E esses vários motivos ou hipóteses estão prescritos no artigo 482 da CLT. Então, devem ser observados alguns princípios pelas empresas antes de aplicar a dispensa por justa causa. Caso contrário, ela pode sim ser anulada na justiça. Bom, a gente vai ver hoje 4 princípios que podem anular uma dispensa por justa causa, ou seja, tornar uma dispensa por justa causa em uma dispensa sem justa causa e dar ao trabalhador todos os direitos das verbas rescisórias e indenizatórias. E aí a gente vai falar do primeiro princípio, que é o princípio da imediatidade. O que seria isso? Assim que um funcionário comete uma falta, a empresa deve punir essa falta imediatamente. Então, logo a empresa tem conhecimento do fato e também da autoria, porque é importante ter certeza de quem exatamente praticou aquela falta, a empresa deve punir o seu funcionário. Caso contrário, ela dispensar por justa causa, se não agindo imediatamente, aplicar uma dispensa por justa causa, essa dispensa por justa causa pode ser sim anulada na justiça, pela Justiça do Trabalho. Vamos ao exemplo. Imaginemos que Tício, funcionário de uma empresa, comete uma falta grave, ele desrespeita severamente, é bastante agressivo com o seu chefe, como gerente da loja, por exemplo, e o fato ocorreu há 15 dias atrás. Passados 15 dias, a empresa dispensa Tício por justa causa, por esse fato. Bom, facilmente essa justa causa ela será revertida na justiça. Por quê? Porque, de acordo com esse princípio da imediatidade, a punição ela tem que ser feita imediatamente após o fato. Quando passa-se um tempo, um lapso temporal longo da falta cometida para a aplicação da punição, por exemplo, de 15 dias, 30 dias, entende-se, a justiça entende, que o patrão perdoou tacitamente disso. Ou seja, ele viu a situação, tomou conhecimento, mas ele achou que não era passível de punição. Então, a imediatidade é um princípio que deve ser observado para que o empregador aplique corretamente a dispensa por justa causa e para que também o colaborador observe se ele está sendo dispensado por justa causa corretamente ou não. O segundo princípio é o princípio da dupla punição, que é o chamado bis in idem, ou seja, o funcionário ele não pode ser punido 2 vezes pela mesma falta. Para entender, vamos a um exemplo. João faltou 2 dias de trabalho, não apresentou um atestado, nem apresentou uma justificativa, então o patrão decidiu suspendê-lo por 4 dias. Voltando da suspensão para a empresa, João é surpreendido com a dispensa por justa causa. Pronto, aqui está um dos motivos que podem sim anular uma justa causa na Justiça do Trabalho. Por quê? O funcionário não pode ser punido 2 vezes pela mesma falta. João foi punido 2 vezes pelos dias que ele faltou. Primeiro com a suspensão de 4 dias e depois com a dispensa por justa causa, que inclusive é a punição mais rígida do direito do trabalho. Então, uma vez que foi imposta já uma penalidade ao funcionário faltoso, a empresa não pode aplicar uma outra mais rígida, mais dura. Enfim, e aí, com certeza, esse é um tipo de dispensa por justa causa que pode sim ser anulada pelo juiz. Terceiro princípio é o princípio da não discriminação. Uma empresa não pode tratar de modo diferente funcionários que praticaram a mesma falta. Vamos imaginar que Beltrano e Ciclano discutiram na empresa com palavras de baixo calão e chegaram de fato a se agredir com chute, soco, enfim. E a empresa dá uma advertência a Beltrano e a Ciclano dispensa por justa causa. Então está bem clara a prática, a postura discriminatória da empresa em relação a Ciclano. Então a empresa ela não pode tratar o funcionário, os funcionários envolvidos no mesmo fato, ambos deram causa àquela situação de forma diferente. Então esse é um tipo também de dispensa por justa causa que será anulada pelo juiz na Justiça do Trabalho em razão do ato muito rígido com que foi tratado Ciclano e Beltrano, que agiu da mesma forma, dando causa à mesma falta grave, receber apenas uma advertência. Então esse é o chamado princípio da não discriminação.
Então, o empregador que não observar esse princípio, né, da não discriminação e tratar de modo diferente o funcionário que está envolvido no mesmo fato, no caso de Ciclano, que ele dá um tratamento mais rigoroso e trata de modo discriminatório em relação ao Beltrano, o empregador que agir assim, ele vai estar aplicando uma dispensa por justa causa incorreta. E aí vai ser revertida na justiça por uma dispensa sem justa causa. O quarto princípio é o princípio da proporcionalidade. O que seria isso? O empregador deve aplicar primeiro uma advertência, depois uma suspensão. Após a suspensão, o funcionário continua infringindo as regras do contrato de trabalho, então ele pode aplicar a dispensa por justa causa. Não é uma receita de bolo pronta, não existe uma quantidade. Para X faltas, tantas advertências, 3 advertências, depois 4 suspensões. Não é uma receita de bolo pronta. Há de se avaliar as circunstâncias, a situação, o tipo de falta cometida. Então, o empregador deve observar esse princípio da proporcionalidade para justamente entender que há uma proporção na aplicação da pena. A pena deve ser aplicada conforme a falta cometida. Ela não pode ser aplicada uma pena mais dura para uma falta, vamos dizer assim, leve. Então, tem que haver um equilíbrio na aplicação da pena para aquela falta cometida. E ele também deve observar, porque vai ter muitas situações em que ele vai ter que fazer uso dessa proporcionalidade. Com base nesse princípio, o empregador ele deve aplicar a pena mais apropriada para a falta cometida, mas também ele vai observar alguns critérios, como, por exemplo, o contexto do passado funcional, grau de instrução, nível socioeconômico, entre outros. E a partir daí vai se aplicando a pena com base na proporcionalidade. Agora, vale lembrar que existem situações em que não há possibilidade, né, da gradação da pena, da aplicação da pena. Por exemplo, vamos dizer que Emily está desviando dinheiro da empresa, né? Os desvios já somam R$30 mil. Bom, ele não vai aplicar uma advertência, né? Ou então esperar, não, R$30 mil ainda não é motivo de uma dispensa por justa causa. Claro que não. Então, imediatamente, ela vai ser dispensada por justa causa, né? Uma dispensa por justa causa sumária, como a gente chama, porque quebrou totalmente a confiança do trabalhador. Como, por exemplo, atestado médico falso. O funcionário, né, que ofende severamente a honra, né, do seu superior. O funcionário que se recusa a usar o equipamento de segurança individual, que é o EPI. É importante a gente lembrar que a justa causa é a pena máxima do direito do trabalho, porque ela autoriza a rescisão do contrato de trabalho por culpa do funcionário, por culpa do empregado. Dá direito, né, a esse desligamento. Por isso ela deve ser apurada, né, com muita cautela e robustamente provada, a fim de saber exatamente, de certeza, de quem é a autoria daquela falta grave, para não deixar dúvidas em relação àquele que de fato praticou o ato, né, grave no seu trabalho. Então a empresa precisa observar esses 4 princípios, né, para dispensar por justa causa o funcionário. Do contrário, são esses princípios que vão anular uma dispensa por justa causa na justiça, transformando ela em dispensa sem justa causa, dando ao trabalhador o direito de complementar o pagamento, ou seja, a ele receber verbas rescisórias indenizatórias que a justa causa retira. Entre elas, a multa sobre os 40% do FGTS, seguro-desemprego, aviso prévio e também com a possibilidade de danos morais. Então, observe a importância dos empregadores, né, e também os empregados consultarem os advogados especializados na área do direito do trabalho para saber se está fazendo a aplicação correta da dispensa por justa causa, e também o trabalhador, como eu acabei de falar, também procurar um advogado para saber se a dispensa por justa causa ela realmente está correta, porque se não tiver, consegue sim reverter na Justiça do Trabalho para uma dispensa sem justa causa. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha e até o próximo.